Imagine você comprando uma empresa, mas não são só os prédios de estoque. Tem mais. A marca, os clientes fiéis, a fórmula secreta. Esse é o mundo dos ativos intangíveis. E hoje a gente mergulha num artigo do Marcelo Arantes Alvim. Ele desvenda esse tema, principalmente em fusões e aquisições. E o Alvim já começa falando da explosão de fusões e aquisições. Tem muita empresa querendo comprar negócio em dificuldade, os afetados pela pandemia, sabe? Essa estratégia de M&A em crise, como ele chama. Tem seus riscos, mas oportunidades também, né? Total. É aí que entram os ativos intangíveis, certo? Mas afinal, o que são esses ativos intangíveis? Que a gente tanto fala. Dá uns exemplos para quem está ouvindo. Pensa na Apple, a marca, né? Ou patente de remédios revolucionários, coisas que você não pega. Mas valem ouro para uma empresa. Softwares, relacionamento com clientes, tecnologias, know-how. Tudo isso entra na conta. É tipo, tempero especial, que faz o prato ser incrível, mas não tá na lista de ingredientes. Fascinante. E por falar em valor, o artigo fala do goodwill. O que é? Basicamente, o valor extra que se paga por uma empresa. Além do valor dos ativos, né? Os físicos. Por que pagar mais por algo que não dá para tocar? O goodwill, ele representa a aposta no futuro. A expectativa de que a empresa vai continuar crescendo, lucrando. E tem as sinergias também. Os benefícios extras quando duas empresas se juntam. Imagina, duas empresas de software. Uma tem um produto incrível, mas sem cliente. A outra tem muitos clientes. Mas o produto é antigo. Juntas, dominam o mercado. Tipo, pagar mais pelo potencial, pela chance da empresa bombar ainda mais. Mas como saber se esse potencial existe? E entre os avaliadores independentes, eles fazem uma autópsia do goodwill, analisando cada ativo intangível. Para saber o valor real, não é chute. Eles usam métodos rigorosos. Comparam com outras empresas, transações. Trabalho de detetive, hein? É. E essa autópsia, ela impacta as empresas. Tipo, na prática, não só na conta. Claro, impacta os impostos, a contabilidade, até a estratégia depois da fusão. Imagina, uma empresa comprou uma marca famosa. Por um valor alto, essa marca vai ser amortizada ao longo do tempo. E isso gera benefícios fiscais. E se a empresa não quiser amortizar em 5 anos, que é o que a lei permite? Aí fica interessante. O Alvim sugere fazer simulações ex-ante, ou seja, antes da compra, para entender o impacto de cada cenário. Se amortizar em 10 anos, por exemplo, muda o imposto. Essas simulações, elas evitam surpresas e ajudam a decidir melhor. É como ter um mapa antes de viajar, né? Isso. E o mapa tem que ser detalhado, mostrando sinergias, as potenciais, né? Tanto as operacionais quanto as financeiras. Imagina, juntando duas empresas, você corta custos, otimiza processos, alcança novos mercados. Essas sinergias, elas precisam ser identificadas, quantificadas, para ter certeza de que a fusão faz sentido. Entendi. Tem que ir lá além dos números. Entender o potencial da união. Por isso que escolher consultores experientes é tão importante. Eles têm o conhecimento, a visão, para guiar as empresas nesse labirinto de ativos intangíveis, goodwill, sinergias e fusões. E por falar em consultores, na próxima parte a gente vai se aprofundar na análise desses ativos e nos métodos de valuation. Fique ligado. E aí? Pronto para desvendar os mistérios da avaliação dos ativos intangíveis. Essa primeira parte você falou que tem vários métodos, né? De valuation, pode explicar melhor como cada um funciona. Imagina que você quer avaliar uma marca de refrigerante, vamos dizer. Uma forma é comparar com marcas parecidas, que foram vendidas recentemente, né? Tipo, olhar o preço dos apartamentos no seu bairro, para ter uma ideia do valor do seu. Faz sentido. Mas e se não tiver, tipo, transações parecidas? É uma tecnologia super inovadora que nunca foi vendida antes. Boa pergunta. Aí a gente pode usar outra abordagem, a de renda, que projeta os lucros futuros que a tecnologia vai gerar. Por exemplo, se a tecnologia produz carros elétricos mais baratos, a gente estima, né? Quantos carros a empresa vai vender nos próximos anos. E o lucro de cada carro. E daí, com essas projeções, a gente chega no valor presente da tecnologia. Entendi. É como calcular o retorno do investimento a longo prazo, né? Exatamente. E tem a abordagem de custo que estima o valor. Com base no custo, né? De recriar ou substituir o ativo. Tipo, para avaliar um software, a gente calcula quanto custaria desenvolver um parecido, do zero. Mas e se o software original ele foi feito há muito tempo, com tecnologias antigas, o custo hoje seria bem menor, né, para refazer. Verdade. Por isso, a escolha do método ela depende muito das características do ativo e do contexto, da transação. Muitas vezes os avaliadores eles combinam os métodos para chegar numa estimativa mais precisa. Tipo um detetive, né? Usando várias pistas para resolver o caso. Isso. E essa investigação ela tem que ser bem feita, porque a avaliação impacta o preço da transação. Se a avaliação superestimar o valor, a compradora pode pagar demais. E se subestimar, a vendedora sai no prejuízo. É tipo jogo de poker. Cada um blefando para fazer o melhor negócio. Mas nesse caso, o blefe pode custar milhões. E não podemos esquecer da legislação. Os órgãos reguladores, né? No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade, a CVM, eles têm normas para avaliação.
de ativos intangíveis, em fusões e aquisições. Então, além da expertise dos avaliadores, a lei também, né? Dita as regras. Garante que a avaliação seja justa, transparente. Sim. A legislação protege os investidores, evita que as empresas manipulem os números para inflar o valor dos ativos. Falando em manipulação, lembrei de um caso que o Alvin cita. Uma empresa de cosméticos pagou um goodwill altíssimo para a marca de produtos naturais, mas depois descobriu que a marca ela não era tudo aquilo. Avaliar a marca é um desafio, viu? Tem que analisar a percepção do consumidor. A fidelidade, histórico de vendas, a concorrência é um trabalho que exige muita pesquisa, análise de dados. E como avaliar uma patente? Aí a gente leva em conta o potencial de gerar receita, da invenção, tem que analisar o mercado, a concorrência, a vida útil da patente, os custos de produção, de comercialização. E o know-how da empresa? Ah, isso é complicado. O know-how, ele tá ligado ao conhecimento, né? A experiência das pessoas que trabalham na empresa. É como colocar Na inteligência, na criatividade de uma equipe. Parece que avaliar ativos intangíveis é uma arte que exige ciência e sensibilidade. Com certeza. E as sinergias, né? Importantes também. Lembra que falamos delas. As sinergias, elas são um potencial de criar valor quando as empresas se juntam. Sim. É como juntar as peças de um quebra-cabeça e formar uma imagem maior, mais completa. Isso, imagina. Uma empresa de e-commerce, uma empresa de logística, sinergia, integrar a plataforma online, com a área de distribuição, entregas mais rápidas, eficientes para o cliente. A sinergia é tipo um bônus, um potencial extra que surge da união. Mas como saber se elas vão acontecer? De verdade. Aí entram os consultores, experientes, né, com visão estratégica. Conhecimento, eles ajudam a identificar as sinergias, quantificar o impacto financeiro e traçar um plano para capturar essa sinergia. Tipo um guia, né? Em um território desconhecido. Os consultores ajudam a evitar armadilhas, tomar decisões Acertadas. e maximizar o retorno no investimento, em fusões e aquisições. E na próxima parte a gente vai explorar os desafios da integração, pós-aquisição. A fase em que as empresas elas se unem de verdade e precisam fazer a mágica acontecer. Fique ligado. Chegamos na última parte, né? Do nosso mergulho, a gente vai explorar a fase final das fusões e aquisições. A integração depois da compra, a hora da verdade. As empresas se unem. Precisa fazer acontecer, transformar a promessa, né? Da sinergia, em realidade. Então, nas outras partes a gente viu os ativos intangíveis, o goodwill, os métodos de valuation, as sinergias. Mas agora... Como garantir que essa união, né, das empresas dê certo? Quais os desafios? A integração depois da aquisição ela é complexa, desafiadora. Exige planejamento, liderança forte, comunicação eficaz e, principalmente, atenção às pessoas. É como construir uma casa. Você pode ter os melhores materiais, arquitetos. Mas se a fundação ela for fraca, a casa cai no primeiro tremor. Verdade, como a gente evita que a casa, né, da nova empresa caia, o Alvin fala de uns erros que as empresas cometem. Na integração. Um erro comum é subestimar a complexidade. Na integração, focar só no dinheiro, na parte legal. Isso que você dá cultura, dos processos, Você- das pessoas. Tu vai viajar de carro, sem checar o motor, os pneus, a gasolina, série da garagem, mas a gente chega no destino. Entendi. Planejar a integração é tão importante quanto a compra em si. E o que precisa ter? Num bom plano. Tô ouvindo dar dicas. Ele fala da liderança, uma liderança forte, experiente. Para conduzir o processo, essa liderança ela precisa ter autonomia para decidir, comunicar, inspirar a equipe, superar os desafios, unir as culturas. É como um maestro que rege a orquestra para tocar em harmonia e criar uma bela sinfonia. Que legal a comparação. E além da liderança, o que mais é importante? Plano, ele tem que ser detalhado, com um cronograma. Os próximos responsáveis. É como um mapa da jornada. Cada parada. Quer dizer, cada obstáculo previsto. Para a equipe saber, né? Para onde vai e como chegar. E se aparecer um obstáculo que não estava no plano. A integração muda, né? As coisas acontecem. Sim. O plano tem que ser flexível, adaptável. É como navegar no mar. Você tem um mapa, mas precisa ajustar as velas, desviar dos recifes, contornar as tempestades. E cultura. Cada empresa tem seus valores, costumes, jeitos de fazer. É como misturar água e óleo. A integração de culturas é um desafio, mas também é uma oportunidade. É preciso ter sensibilidade, reconhecer as diferenças, respeitar, buscar o que une, criar uma nova cultura que una o melhor de cada uma. Um ambiente inclusivo, de colaboração. É como criar um prato novo, combinando ingredientes, temperos, texturas. O resultado pode ser incrível. Exato, e para essa receita dar certo, a comunicação é fundamental. Transparente, honesta, frequente, usando vários canais, para alcançar todos. Colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, a comunidade. Comunicação é a ponte que conecta a nova empresa. A informação flui, as dúvidas elas somem, as expectativas elas se alinham e a confiança cresce. E os processos? Cada empresa tem os seus. Sistemas, rotinas, fluxo de trabalho. A gente precisa mapear isso, identificar o que é pedido, otimizar, criar novos fluxos que façam sentido. Para a nova empresa, é como organizar um quebra-cabeça. Cada peça no seu lugar, formando uma imagem completa. E os sistemas?
de tecnologia. É um desafio e tanto. É como conectar fios, cabos, tomadas, sem dar curto-circuito. Total. É preciso cuidado, planejamento e expertise para integrar os sistemas. Garantir que a nova estrutura ela seja segura, confiável e atenda às necessidades da empresa. E as pessoas? Como integrar as equipes, os talentos, as personalidades, motivações, expectativas? Pessoas são o coração da integração. É preciso ter um plano para reter os talentos, desenvolver as competências, criar um ambiente positivo, motivador, integrar as culturas, promover a colaboração. É como um jardim. Plantar as sementes certas, cuidar do solo, regar para as flores desabrocharem. Que lindo. Para a gente finalizar, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes que estão se preparando para essa jornada da integração? A integração ela é desafiadora, mas é uma oportunidade única de criar valor, construir uma nova empresa mais forte, competitiva, inovadora, com planejamento, liderança, comunicação, foco nas pessoas. E ousadia. A integração pode ser um sucesso, um exemplo a ser seguido. É isso aí. Esperamos que esse mergulho no mundo das fusões e aquisições tenha sido útil e inspirador. Até a próxima.